pessoal! Então hoje a gente vai falar sobre os procedimentos operacionais padronizados, mais conhecido como POP. Para eu poder falar sobre o POPs, eu preciso voltar e falar sobre o Manual de Boas Práticas. Quando a gente pensa no Manual de Boas Práticas, ele é um livro que ele vai relatar, descrever toda a minha unidade. E quando eu falo em descrever, detalhar, eu preciso ter uma legislação de referência. E sempre quando eu vou descrever, eu preciso falar de uma forma detalhada de cada item da minha unidade, Quer seja a estrutura em si, quer seja algum equipamento, um utensílio que a gente vai estar utilizando. Quando a gente for falar, quando a gente pensa em manual de boas práticas, eu preciso saber qual a legislação que eu vou estar me referindo. Hoje, a nossa maior legislação é a RDC 216. E dentro da RDC 216, ela me fala sobre o POP. Então, é por isso que o meu POP, ele precisa estar contido dentro do meu manual de boas práticas. Ainda levando em consideração a própria construção do manual de boas práticas e falando em lei, essa importância desse conhecimento da lei é para eu poder saber que, se eu escrever meu manual de boas práticas, tendo como referência a RDC 216, ela vai me falar que eu preciso de 4 POPs. Então, ela vai estar falando sobre a estrutura, sobre o transporte, sobre alimentos e assim sucessivamente. Quando a gente pensa em relação a 275, ela já pega os 4 POPs e vai desmembrar para 8 POPs. E aí, é claro, se eu estiver pensando em algumas legislações locais, como aqui no Distrito Federal, por exemplo, que a gente vai estar falando da IN 16, ele vai me falar que são 7 POPs. Pode mudar de um estado para outro? Pode, e isso não tem problema. Quando a gente pensa numa legislação, ele vai me usar de uma forma mais específica. Quantos POPs eu preciso ter? É claro que, quando a gente pensa no manual, e independente da legislação que eu estiver utilizando, eu vou precisar descrever toda a minha unidade, desde a parte estrutural até a parte quando a gente fala de fluxograma, de ficha técnica, recebimento de recebimento de insumos, de matéria-prima. Então, ele vem falando de uma descrição e aí a gente vai dar títulos para eles, Por isso que a gente tem a questão do POPs. Sempre quando a gente pensar em POP, eu penso que ele é uma parte teórica e detalhada, onde eu vou precisar descrever meu equipamento, minha estrutura, eu vou precisar falar quando e como ele vai ter que ser limpo, quem é que vai limpar e principalmente quais são os tipos de produto químico que a gente utiliza. E aí, é claro, eu preciso dentro desse POP construir também quem é que vai limpar, quem é que vai elaborar meu material, quais foram as referências bibliográficas que a gente utilizou, quando é que eu vou limpar e como que eu vou fiscalizar que aquela determinada estrutura, aquele determinado equipamento, ele foi de fato limpo, E como é que a gente registra? Existem planilhas, existem frequência, existe um controle, como é que eu planejo? Então, o POP, ele nada é mais do que um material documental, ele é a parte teórica de toda a nossa parte de higienização. E por isso que ele faz parte do Manual de Boas Práticas. As pessoas costumam falar muito de POP para a gente poder estar limpando, não que estejam errado, mas é uma parte teórica. Quando eu penso no IT, que é a instrução de trabalho, o diferencial que eu vou ter entre um POP e um IT é porque o IT, ele é a parte prática. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou limpar uma geladeira? Enquanto que no POP eu tenho toda a parte estrutural, a parte teórica, as referências bibliográficas, no IT, que é a minha instrução de trabalho, ele vai ser prático. Ele vai falar o que eu vou limpar, como, quando e quem vai limpar. E ele ainda vai me auxiliar em eu ter todo o meu material de limpeza, O que eu preciso para eu poder, de fato, estar limpando. Pensando nisso, quando a gente pensa nesse IT,
eu vou ter que estar colocando isso disponível ao meu manipulador. O meu manipulador, ele não precisa saber de uma referência bibliográfica, ele não precisa saber da responsabilidade de quem vai elaborar ou de quem elaborou. Ele precisa executar. Então, na prática, e para o meu manipulador, o que a gente disponibiliza é o IT, que é a instrução de trabalho. Quando a gente pensa justamente, né, nessa questão dessa instrução de trabalho, eu preciso levar mais em conta os tipos de produtos químicos. Então, antes de eu pensar nesse produto químico, eu preciso conhecer muito bem a minha unidade. É por isso que não tem como eu elaborar um POP sem eu ter o conhecimento do manual de boas práticas. E esse conhecimento desse manual, ele vai me falar como que é a minha estrutura, qual é o tipo de material que eu tenho. É cerâmica? É azulejo? É piso vinílico? É um cimento? Né? É a questão de um material que não pode levar nenhum tipo de produto químico? Eu vou estar mexendo com vidro? Vou estar mexendo com papelão? Eu vou estar mexendo com plástico? Independente de qual é o tipo do seu material, eu preciso ter o conhecimento prévio dele para eu justamente saber qual é o tipo de produto químico que eu vou estar utilizando. Quando eu penso em produto químico, eu não posso pensar em marcas. Eu não posso pensar que o meu detergente é um Limpol, um IP, né? Minha água sanitária é uma Que Boa, um Brilhante. Não, a gente precisa pensar numa ficha técnica desse meu produto. E quando a gente pensa em ficha técnica, muitas pessoas, né, acabam associando que ficha técnica é um receituário, onde eu vou estar fazendo um arroz, eu vou estar preparando uma salada. E não, meus produtos químicos, eles também precisam dessa ficha técnica. E a ficha técnica, ele vai vir especificando, hoje quando a gente pensa assim, no ambiente industrial, com uma unidade com maior número de refeições, a gente tem a ficha técnica muitas vezes exposta até na própria rotulagem da embalagem original dela. Mas quando quando a gente compra em grande quantidade, ou eu preciso também arquivar o meu produto, a gente vai precisar ter à parte essa minha ficha técnica. E lá nessa minha ficha técnica, ele vai me falar se ele é um detergente, se ele é alcalino, se o pH dele é ácido, se ele precisa usar luvas, se ele precisa usar óculos de proteção, qual o tipo de diluição, onde ele vai estar registrado no Ministério da Saúde. Por exemplo, quando a gente compra, às vezes o pessoal fala que tem muita barata em casa, formiga, aí passa lá nas rodoviárias, ou esse pessoal que às vezes passa em porta, vendendo um giz, né? E esse giz aí você passa na parede para que se o rato ou a barata passar, ele pega aquele veneno e depois ele vai morrer. Isso é proibido. Por quê? Porque não tem uma ficha técnica. Qual que é o produto químico que tem dentro, né? O princípio ativo dentro dessa minha formulação dos meus produtos químicos. Então, como eu não sei, não existe uma regulamentação. Então, esse pessoal que vende giz, detergente, sabão feito de óleo, né? Tudo isso é proibido, tá? Então, a gente precisa realmente ter a questão da minha ficha técnica. É ela que vai estar me dando esse respaldo e a garantia de que meu produto é um produto com eficácia, é um produto que tem uma qualidade, até para eu poder saber, não é que ele tenha só soda cáustica. Soda cáustica, se eu utilizar ele, o que vai acontecer? Minha mão vai queimar toda. Então, como que eu tenho que usar? Né? Então, a gente vai ver que eu preciso usar óculos, eu preciso usar luvas para eu proteger a mão desse meu manipulador. Lembrando mais uma vez, que como eu estou falando de manual de boas práticas, lá na frente eu vou ter um item que vai falar sobre a saúde do meu manipulador. Se eu não tiver cuidado com ele dentro do meu princípio ativo dos meus produtos químicos, eu vou estar ocasionando uma lesão nele e, consequentemente, ele vai ter aí uma doença relacionada ao trabalho, né? A gente não vai ter a integridade desse meu manipulador. E aí é isso. Quando eu penso na questão do meu produto, quando eu penso na minha ficha técnica, eu primeiro preciso saber o que eu vou limpar. Aqui eu trouxe para vocês
alguns dos principais produtos que a gente vai estar utilizando dentro de uma área de manipulação. O meu primeiro produto aqui é um detergente. Quando eu penso no detergente, eu preciso saber que eu tenho o pH dele alcalino e que ele vai servir para remover gorduras. Então, e a própria legislação, juntamente com essa ficha técnica, ele vai me falar que um detergente com pH alcalino, ele vai servir para remover toda a questão da gordura. E aí, nas unidades, né, de alimentação, eles não podem conter cheiro, né? Não pode ter a questão de um gosto, eles têm que ser neutro e sem perfume. E aí, como eu tenho a função de remover gordura, o pessoal usa muito a questão do exemplo da mão. Então, tem muitas pessoas que utilizam para lavar o ambiente, louças, né, piso, sem a luva. E o que na nossa mão tem? Ela tem gordura. Quando você utiliza o detergente para você poder lavar, ele vai remover a gordura da louça ou do ambiente em si, mais a gordura da sua mão. E quando a gente tem essa gordura removida, a sua mão ela vai começar a apresentar feridas. Ela vai ter uma descamação profunda dessa minha pele e, consequentemente, essas feridas vão surgir. Se for a curto prazo, você tem aquela mão mais áspera, né? Que muitas vezes, após lavar essa louça ou após o final do dia, o manipulador ele passa um creme e isso vai estar resolvendo. Mas a longo prazo, aquelas pessoas que lavam louça o dia inteiro, ele vai formar feridas imensas. E aí o manipulador ele vai ter dificuldade para poder, inclusive, fechar as mãos. Porque as feridas que eles vão formar, se você fechar a mão, ele começa a ter, inclusive, sangramentos, tá? Então, e aí o mais importante é a gente pensar que a função do meu detergente é remover gordura. Eu tenho que tirar aquele falso conceito de que detergente bom é aquele que faz sabão. Não, não é. O detergente bom é aquele que remove a gordura. E muitas vezes, dependendo do tipo de marca de detergente que você usa, ele não vai estar fazendo, né, ser formador aí dessa espuma, tá? Eu trouxe, né, um exemplo de detergente. A gente precisa pensar que, inclusive, esse meu detergente, ele não tem um nome comercial. E é isso que, dentro que a própria Anvisa, né, ela cobra, ela não vai te pedir nome comercial. Por quê? Porque se hoje eu compro um detergente IP e amanhã ele não é mais comercializado, qual que é o produto que eu vou usar? E a gente precisa pensar também no meu proprietário, porque dependendo de algumas marcas, elas saem mais caro, né? A gente tem essa noção de que os produtos também são vendidos por marcas, tá? Então a gente tem que ter cuidado. Então, o meu detergente eu vou estar utilizando para poder limpar os utensílios e ambientes também, como piso, parede, teto, tá? É claro que quando a gente pensa nesse item de gordura, de sujidade mais leve. Quando a gente pensa numa questão de limpeza, eu preciso pensar que eu tenho duas diferenças entre limpeza e sanitização. Limpeza sempre é a remoção da sujidade visível. Então, por exemplo, vou varrer meu chão, tá com lama, jogo água, jogo detergente e eu limpo. Agora, para eu poder me garantir que naquele ambiente não tenha, por exemplo, o coronavírus, algum tipo de bactéria, vírus da hepatite A, né, vírus HIV, eu preciso, após a limpeza, eu fazer a questão da minha sanitização. E para isso, eu preciso usar alguns sanitizantes específicos, como, por exemplo, o cloro. Quando a gente pensa no cloro, lá na composição química dele, ele vai falar para mim que ele tem qual teor de cloro ativo que ele tem. É esse teor de cloro ativo que vai determinar, que vai ser determinante para mim, para falar qual que é a concentração de ppm dele. O que é ppm? É uma unidade de medida, que é parte por milhão. A gente sabe que quando eu limpo ambiente, piso, parede, alguns utensílios, banheiro, a referência é de 100 a 150 ppm. Para eu poder higienizar
frutas e verduras, ele é de 150 a 200 ppm. Como que eu faço esse cálculo? Tudo vai depender de quanto de cloro ativo você tem. Olha só, eu tenho a questão do meu cloro e eu tenho outros produtos que eu também posso estar utilizando, né? Como, por exemplo, dentro da literatura a gente fala que tem os iodóferos e o quaternário de amônia. São 2 sanitizantes. A gente precisa ter cuidado, porque quando eu penso a nível de indústria, que eu trabalho com muito equipamentos, os iodóferos e quaternário, eles não são proibidos, inclusive para ambiente hospitalar. Só que esses dois, o iodófero e o quaternário de amônia, eles têm que ser utilizados somente para a parte estrutural, piso, ralo, banheiro, porque a diferença entre um quaternário de amônia e um iodófero, juntamente com o cloro, é porque o cloro ele é volátil. Por mais que eu jogue cloro puro aqui em cima da minha mesa, passando um tempo, ele vai evaporar. O quaternário de amônia e o iodófero não. Aí eu vou ter que precisar agora lembrar de um pouquinho de química, né? Quando a gente pensa no quaternário de amônia, a amônia é um componente completamente tóxico para o nosso organismo. A gente tem ele resultante de todo o processo de degradação da proteína. E aí essa amônia, ela é eliminada através da urina. Se eu pego um quaternário de amônia e eu lavo a minha bancada, né, um utensílio que vai em contato com o alimento, ela não é volátil. E se eu não fizer a higienização adequada, o que vai acontecer? Essa amônia vai passar para o alimento, você vai consumir e pode sobrecarregar os rins. Então, é por isso que em algumas legislações locais, alguns fiscais da vigilância sanitária acabam falando que o quaternário de amônia ele é proibido. E a gente precisa pensar que esse meu manipulador, muitas vezes ele não vai ter tempo ou cuidado de fazer um enxágue, né, de uma forma correta, completa e retirando realmente todo o produto. O meu iodóforo, ele é a base de iodo. O iodo, ele é além dele ser um potencial alergênico, ele também, em grandes quantidades, é ele que vai fazer o equilíbrio da tireoide entre o TSH, T3 e T4. Quando esse meu iodo ele está em quantidades maiores ou menores, esse equilíbrio desse triângulo, TSH, T3 e T4, eles podem estar me ocasionando algum tipo de doença, como, por exemplo, o hipertireoidismo ou o hipotireoidismo, né? E é por isso que, inclusive, o nosso sal, ele é iodado, para ele poder fazer o equilíbrio dentro desses 3. Só que o iodo, ele também não é volátil. Então, se a gente partir do princípio desse mesmo sentido, né? Dele não ser volátil e entrar em contato com o alimento, o que vai acontecer? Eu vou estar consumindo iodo em excesso. O problema é eu estar levando a uma disfunção da minha tireoide ou para aqueles pacientes, né, aqueles clientes que tenham aí alergia ao iodo. Então, essa seria também a nossa segunda preocupação. Se você me perguntar assim, é proibido? Não, ele não é, mas a gente precisa ter a segurança de usar ele somente nos ambientes hospitalares, onde o grau de micro-organismos mais resistentes, como por exemplo a KPC, que é praticamente exclusiva do ambiente hospitalar, ela tem que ser retirado com um sanitizante maior, né, de maior potência. Agora, em ambiente mais comum, de padarias, delicatessen, eu sugiro para vocês que a gente utilize o cloro, porque o cloro ele é volátil. Por mais que muitas vezes a gente vá comer uma salada, uma fruta e você sinta o cheiro de que boa, né? O cheiro de água sanitária, ele não vai me fazer mal, tá? Ele tem um cheiro, mas ele não vai estar me causando nenhum tipo de dano maior ao meu organismo. Então, sempre quando eu falo somente em limpeza, eu utilizo o detergente. Sempre quando eu for falar de sanitização, primeiro eu executo a limpeza, depois eu venho usando o cloro para a gente poder fazer a minha sanitização.
E aqui eu tenho o exemplo do meu desincrustante. O meu desincrustante, o princípio ativo dele é soda cáustica. Então, essa soda cáustica, ele vai me servir para eu limpar gordura carbonizada. E essa gordura carbonizada eu encontro nos fornos, nas chapas, né? Naqueles fornos aí combinados. Então, vai ser lá que eu vou estar utilizando. Se eu tenho essa gordura carbonizada em produtos quentes, para eu poder também limpar, eu tenho que limpar com a chapa quente. Imagina só, você pegar uma chapa a uns 200 graus e eu jogar soda cáustica pura nessa chapa. Na hora que eu jogar, ela vai evaporar, vai formar uma fumaça e aí ela pode vir direto na sua retina e queimar, e a questão dela comprometendo até a sua visão. Então, o ideal, quando a gente for limpar uma chapa, é eu usar óculos específicos, né, que sejam todos fechados. Antes da gente jogar diretamente a soda cáustica, eu jogar um pouquinho de água para que aquela fumaça ela seja formada, equilibre um pouco a minha temperatura e posteriormente eu usar o meu desincrustante, já que ele é uma soda cáustica. Lembrando mais uma vez que esse produto, por ele ser à base de soda cáustica, a gente vai ser obrigatório usar as luvas de borracha. Quando a gente pensa em luva de borracha, eu preciso pensar que para cada função eu preciso ter uma cor diferenciada. Então, e essa cor, quem determina? É você. Tá? Então, eu posso usar verde para o lixo, azul para banheiro, amarela para as louças e assim sucessivamente. Mas elas precisam ser especificadas para cada área que a gente vai tomar, tá? Para cada área que a gente vai estar limpando. Eu trouxe aqui para vocês também a questão das minhas esponjas, tá? Que é essa que a gente tem doméstica em casa. Um lado mais áspero, né, para poder me ajudar a friccionar e tirar a sujeira, e um lado mais brando, né, que vai estar aí servindo pra gente não arranhar às vezes alguma superfície. Isso daqui é o que eu chamo de fibraço. O que é um fibraço, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Quando a gente pensa nesse meu fibraço, eu preciso pensar que ele é o que vai substituir o meu, tá? Então, quando a gente vai utilizar um fibraço como esse, observa como ele é extremamente grosso e firme. Eu não consigo, por exemplo, dobrar. E aí, quando a gente limpa, por exemplo, uma chapa com a soda cáustica, eu preciso ter um equipamento, um suporte, que ele vai funcionar como se fosse uma escova. E aí eu vou conseguir fazer a questão da gente friccionar e limpar. Lembrando que nossas panelas, a nossa cozinha, ela não pode ter nem brilho e nem cor. Então tem muita gente que fala, mas como que eu vou fazer para poder dar brilho nas minhas panelas? Como que eu vou estar areando? Não, gente, não pode ter nem brilho e nem cor, tá? Então, quando o fiscal da vigilância ele passa e ele vê aquelas suas panelas brilhando, automaticamente, mesmo que não esteja em evidência, você vai estar denunciando que usa a palha de aço, né? E um outro detalhe que a gente tem é o uso do Perflex. E aí, quando a gente pensa no Perflex, eu tenho vários tipos de Perflex. Eu tenho o Perflex esse aqui, ó, tá? Que a gente vai falar que é o nosso pano multiuso, né? E aí, o que acontece? Eu tenho ele azul, branco, verde, laranja. A diferença entre eles são duas. Uma é o preço e o outro é o potencial de uso dele. Na minha opinião, o branco é o mais sensível, é o mais barato e que ele não vai ter uma durabilidade muito boa. Quando você passa a primeira vez, ele começa a desintegrar. E aí, assim, eu gosto muito de trabalhar com o azul e com o laranja. Na minha opinião, são os dois melhores, tá? É claro que a gente vai depender muito, às vezes, de marca, às vezes do que você está utilizando também para poder limpar. E aí, quando eu tenho um produto que ele é mais resistente, eu consigo
fazer com que a minha durabilidade seja maior. E aí, ao final do dia, eu posso estar lavando, né, durante todo o dia, e ao final do dia eu faço o descarte desse meu pano, tá? É claro que pano de algodão, pano de prato, eles são extremamente proibidos dentro da nossa área de produção, tá? Porque o pano em si, quando a gente pensa no pano de algodão, ele absorve muita água e sujidade. E aí eu tenho que novamente pensar numa cadeia de micro-organismo. E aí essa umidade que ela vai criar, juntamente com essa sujeira, que a gente chama de atividade de água, ele cria um ambiente favorável à multiplicação, né, desses meus micro-organismos, tá? Então, sempre quando a gente for pensar nos produtos químicos, eu preciso saber qual o tipo de material que eu vou estar utilizando, onde eu vou estar aplicando, como que é feito a minha diluição. Então, para cada produto desse, seja ele um desincrustante, seja ele a questão de um cloro, ou seja ele a questão de um detergente, qual que é a forma de diluição? Não existe uma fórmula para eu te falar. Quem vai estar te falando é o seu fabricante. Então, hoje, se você me perguntar, eu posso usar esse cloro para fazer também a sanitização de verduras? Pode. Só que para cada produto, o fabricante vai te falar. E aí eu tenho ele em líquido, em pó e comprimidos efervescentes, tá? Então, assim, o que vai diferenciar é a quantidade do pó para a quantidade de água que eu vou estar utilizando a cada dosagem aí. E aí, quando a gente pensa, né, dentro dessa minha característica de usar, descrever o manual de boas práticas, a gente precisa ter uma organização de quando eu vou estar limpando cada ambiente, cada equipamento e etc e tal. A gente precisa entender que a própria legislação ela não vai te obrigar qual a frequência, tá? Então ela não vai falar para você que a parede tem que ser limpa todos os dias, o chão, o lixo tem que ser retirado 2 ou 3 vezes por dia. Não, ela não vai te falar isso, porque no seu próprio manual ele te fala, baseado na legislação, que o ambiente tem que estar limpo. Aí vai depender de qual que é a sua linha produtiva. Se você fala que você trabalha que trabalha só com salada, talvez o seu piso não seja tão sujo. E aí a gente consiga fazer uma frequência menor. O que é diferente, por exemplo, quando eu trabalho com doces, né? Que acaba que a unidade ela fica bem mais suja em relação a isso daí, tá? Então, eu costumo trabalhar e eu acho melhor a gente montar uma planilha com toda a minha estrutura. Primeiro, a parte estrutural, a parte da edificação, parede, piso, teto, luminária e os equipamentos. O equipamento, ele vai ter que ser limpo todos os dias, isso a gente não vai ter como fugir, tá? E a parte estrutural, a gente consegue fazer uma frequência, uma rotina. Eu gosto de trabalhar com o meu manipulador, e quando eu trabalho com ele, com o pessoal da limpeza, que é o ASG, eu viro para ele e eu que vou perguntar para ele o que ele quer limpar hoje, na segunda-feira. Aí ele vai falar, eu quero limpar o teto e as luminárias. Na terça, aí ele vai falar que é o piso, aí eu corrijo ele. Por que eu vou corrigir? Porque se ele limpa primeiro o teto e as luminárias, quando é que ele vai limpar a parede? E aí, se ele pular e limpar o piso, o que vai acontecer? Ele vai sujar aquele piso e respingar na parede. Então, eu só mudo a ordem, tá? Então, segunda, ele limpa o teto e as luminárias. Na terça, ele vai limpar as prateleiras, as paredes. Na quarta, ele limpa o ralo e assim sucessivamente. Quando eu tenho esse controle de planilha do que ele vai estar limpando em cada item, eu consigo verificar se ele limpou. Então, a planilha, na realidade, ela vai servir para desafogar esse ASG e organizar o que ele tem que ser feito, do que ele pegar e falar, vamos fazer uma faxina. Gente, ninguém faz faxina em um dia só. É só você pensar em ser dona de casa no final de semana. Que você fala que você vai limpar a sua casa toda. Você pode até acordar empolgado. Aí você vai lá, limpa, tira tudo dos armários,
vai passando o pano, e aí quando você passa para a parte da geladeira, você já está mais cansado. E cansado, a gente não limpa mais com a mesma dedicação. Então, quando eu tenho uma planilha, é para desafogar e organizar as coisas que você limpa. E outra, para me ajudar a fiscalizar. Então, se hoje é segunda, eu não vou olhar as coisas que ele limpou hoje. Eu vou olhar as coisas que ele limpou ontem, domingo. Ontem era para ele limpar as janelas. Se eu chego hoje, segunda-feira, numa unidade e a janela está toda suja, eu consigo identificar que ontem, que era domingo, que era para limpar as janelas, essas janelas elas não foram higienizadas, tá? E aí eu vou cobrar ele para limpar ontem. Eu não vou olhar hoje. Aí você vai falar bem assim, mas Karina, hoje era para poder limpar as bancadas. Não vai ser limpo? Não. Eu vou dar prioridade para ontem, tá? Porque sempre quando o fiscal ele comparece à unidade e você tem esse controle de planilha, ele não olha o dia, ele vai olhar o ontem. Porque hoje, se ele olhar para o seu micro-ondas, para a sua geladeira, para o seu teto, a luminária e tiver sujo, ele entende que existe um dia para poder ser limpo. Ele vai ser limpo amanhã, vai ser limpo depois de amanhã, tá? Então a gente tem essa questão desse respaldo, tá? Então eu acredito que para facilitar para todo mundo, a melhor coisa que a gente tem é realmente a construção e a organização dessa minha planilha. E o principal, essa planilha, ela precisa ser preenchida pelo ASG. Não adianta você, como técnico, achar o que é o melhor para ser limpo. Talvez você na sua casa acha que dá tempo de limpar o fogão e a geladeira, mas lembrem-se que isso é uma atividade sua doméstica. Quando a gente pensa numa unidade maior, a geladeira é muito maior, o fogão é muito maior, usa-se muita gordura, então o trabalho é em dobro. Deixa o seu manipulador montar essa planilha, porque quando ele monta, ele também vai te dar uma segurança de que a organização é parte dele. Existem algumas pessoas que têm as cozinhas menores que falam bem assim, não, eu prefiro limpar tudo de uma vez. Na segunda ou na sexta eu vou fazer a faxina geral e vou limpar tudo. Pode? Pode, não tem problema nenhum. Só que ele não vai dar conta. Isso é experiência, ele não vai dar conta. E aí ele vai falar que deu muito movimento, ele vai falar que faltou um determinado produto, faltou água e assim sucessivamente, tá? Então, eu sugiro que independente do tamanho da sua unidade, essa planilha ela ocorra de segunda a sexta. Eu não costumo colocar o sábado e domingo. Por que não? Porque sábado e domingo, você como técnico geralmente não trabalha. Então, se você não trabalha, como que a gente fiscaliza, né? Então, eu acabo deixando um pouco mais tranquilo. E além de, dependendo do local, sábado e domingo são dias mais movimentados, né? Existem muitos clientes que comem fora de casa, se forem bares, os bares são mais lotados. Então, eu indico que o seu quadro de limpeza, ele seja feito de segunda a sexta, tá? Isso a gente chama de limpeza. E aí, quando eu falo limpeza, é jogar água, sabão, né? Água, detergente, remover tudo e guardar. Vai existir a manutenção. Por que eu falo dessa diferenciação? A limpeza, eu tenho um dia programado para isso. Eu tenho um dia programado que eu vou estar retirando tudo e vou estar limpando. A manutenção, não, ela não tem dia. Eu vou precisar manter limpo. E quando eu falo em manter limpo, é eu imaginar que hoje não é o dia de eu limpar minha parede. Mas de repente eu esbarrei num produto desse e caiu aqui extrato de tomate, leite condensado. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um Perflex com um pouquinho de detergente, depois um cloro e vou remover aquela minha sujidade. Isso é manutenção. E manutenção não tem dia fixo para ocorrer, tá? Então é isso, pessoal. Eu acredito que a gente tem que pensar nesse controle, nessa verificação, realizar a questão sempre de acordo com o manual de boas práticas. Os dois precisam estar alinhados. A quantidade de POP
ela vai depender de qual a referência técnica que você vai estar utilizando. Se é uma RDC 216, se é a RDC 275, se é uma legislação local. O mais importante não é a quantidade de POP que você vai ter. São 4, são 8, são 7, mas que toda a sua unidade ela mantenha a descrição de forma detalhada do tipo de material, qual o produto químico, a diluição que eu vou estar utilizando e principalmente o tipo de EPI que vamos utilizar. Eu preciso, todo o meu manual ele tem que estar dentro de um equilíbrio, né? Onde a gente vai pensar tanto de manter a unidade limpa, como também proteger e preservar a vida e a saúde, né, do meu manipulador. Então é isso.